Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos aqui continuando os nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, que nos dê a sua paz. Estamos ainda na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 6. E finalizando meio que esse capítulo, no item 109, Kardec volta a ressaltar a importância do perispírito. Depois de tudo aquilo que a gente viu, do papel do perispírito nas manifestações, de tudo que ele representa neste intercâmbio mediúnico, nessa relação do mundo espiritual com o mundo material, Kardec fala que ele é o princípio de todas as manifestações. Então, mais uma vez, ele ressalta essa importância do perispírito e fala que nele a gente encontra a possibilidade de ação do espírito sobre a matéria, da movimentação dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições, que é o assunto que nós estamos tratando. E nele nós encontraremos a explicação de muitos outros fenômenos que nós ainda temos que examinar. Se bem compreendemos esse princípio, facilmente poderemos aplicá-lo aos diversos fatos que se apresentam à observação. Então, mais uma vez aqui nós lembramos que o perispírito é aquele corpo fluídico que prende o espírito à matéria, que liga o espírito à matéria. E nós já falamos algo sobre ele, mas nunca é demais lembrar do seu papel tão importante nas comunicações, principalmente nas aparições, nos fenômenos mediúnicos. Ainda nessa segunda parte, no capítulo 6 ainda, nós temos a teoria da alucinação, que nós vamos falar hoje. Kardec fala o seguinte: os que não admitem a existência do mundo incorpóreo e invisível pensam tudo explicar pela palavra alucinação. Então, as pessoas que ficam sabendo desses fenômenos espíritas e não acreditam, eles tentam explicar tudo isso pela palavra alucinação. E a definição dessa palavra alucinação é conhecida e quer dizer o quê? Um engano, uma ilusão de quem pensa ter percepções que na realidade não tem. Então é assim que as pessoas que não acreditam nas manifestações dos seres invisíveis, incorpóreos, explicam que aquela pessoa que está pensando ter essa comunicação, ela está enganada, ela está errada, ela está iludida. Porque essa palavra alucinação vem do latim alucinare, que quer dizer errar. Então, é assim que atribui a manifestação de espíritos. Agora, Kardec faz uma explicação dessa anomalia, que é realmente o que é alucinação, pela lei fisiológica das impressões cerebrais. Então ele entra nesse ponto, tentando falar, olha, a alucinação, ela é uma lei fisiológica e pertence às impressões cerebrais, quando se fala de alucinação verdadeiramente, não da manifestação de espíritos. Mas Kardec fala assim, que mesmo quando a gente acha que a pessoa está tendo uma alucinação, que é um efeito das impressões cerebrais, sempre tem que levar em conta a intervenção da alma. Porque nós somos alma, nós somos espíritos. Então, mesmo que a gente tenha uma alucinação que possa ser explicada por fenômenos fisiológicos, por impressões cerebrais, a alma está também entrando nessa história. E Kardec explica
essa lei fisiológica. Na época, a explicação da ciência era a seguinte: a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Então, o nosso cérebro recebe impressões e conserva essas impressões, e nós temos então a memória, nós lembramos das coisas que nos aconteceram. E Kardec fala, num cérebro são e bem organizado, essas impressões são nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se diluem e se confundem, daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Então, ele está explicando um fenômeno fisiológico de uma impressão cerebral que nós conservamos na memória, e se o cérebro está sadio, está bem organizado, então essas impressões, elas são nítidas, são precisas, então a nossa memória é precisa. Agora, num estado menos favorável, se dilui e se confunde, então as pessoas perdem um pouco essa memória ou tem uma confusão nas ideias. As imagens transmitidas ao cérebro pelos olhos deixam ali a sua impressão, que permite lembrar-se de um quadro como se ele estivesse presente. Os nossos olhos registram, levam até o cérebro, deixam essa impressão no cérebro e faz com que a gente lembre como se um quadro, como se ele estivesse presente. Por isso que quando a gente recorda algo, e se a gente recorda algo que nos fez mal, a gente sofre novamente. Se a gente recorda algo que nos fez bem, a gente fica feliz. Num estado de emancipação não está de emancipação, ou seja, um desdobramento, a alma pode ver no cérebro e nele reencontra essas imagens, sobretudo as que mais a tocaram, segundo a natureza das suas preocupações ou disposições íntimas. Então, a alma vê realmente, mas apenas uma imagem fotográfica no seu cérebro. Ou seja, ela não está vendo o espírito, mas ela está vendo uma imagem que ficou retida no cérebro, na memória cerebral. No estado normal, essas imagens são fugitivas, efêmeras, porque todas as seções do cérebro funcionam livremente. Então a gente lembra, mas logo descarta. A gente lembra outra coisa, descarta. Na doença, o cérebro se enfraquece. Desaparece o equilíbrio geral dos órgãos cerebrais, somente alguns se mantêm ativos, enquanto outros, de certa maneira, são paralisados. Assim, algumas imagens não se esvaem, e essa é a causa da verdadeira alucinação e das ideias fixas. Então, se o cérebro está doente, desaparece o equilíbrio dos órgãos cerebrais. Então, somente uns estão trabalhando, estão ativos de uma certa maneira, e outros estão paralisados. Então, algumas imagens, elas não se esvaem. Então, existe esse tipo que é realmente uma alucinação e ideias fixas. Bom, atualmente, as teorias da alucinação referem-se em geral à alteração do sistema nervoso, com excitações dos neurônios sensoriais, especialmente da audição e da visão. Então, cientificamente, esta alucinação ela é explicada pela alteração do sistema nervoso, com a excitação dos neurônios sensoriais. Isso aí se reflete principalmente na audição e na visão. Então, ouço vozes, mas não é que eu estou ouvindo o espírito, estou tendo uma alucinação devido a essa doença que enfraqueceu o cérebro. E também estou vendo algo, mas que não é real. Nós estamos falando de uma alucinação no sentido fisiológico.
Agora, a recente aceitação científica dos fenômenos paranormais reabriu novas perspectivas nesse campo. Então, quando se começou a psicologia, a psiquiatria, estudar os fenômenos paranormais, então não ficaram só naquela parte fisiológica, eles foram além, estudando além da parte fisiológica, e daí, neste campo, nessas ciências que estão mais adiantadas, nesses estudos, já admitem a veracidade, por exemplo, das percepções à distância, de uma pessoa que consegue, à distância, perceber o que está acontecendo. Ele está num determinado lugar e consegue perceber o que está acontecendo longe, num lugar mais distante. Na transmissão de pensamento, porque já tem experiências comprovadas que realmente existe essa transmissão de pensamento, em laboratórios mesmo, materiais. Das previsões que as pessoas fazem acabam acontecendo, da visão do passado que as pessoas têm, dos fenômenos teta, que são os casos de comunicação espíritas, que a ciência mais evoluída, mais voltada à paranormalidade, chama de fenômenos teta, que nada mais é do que o caso das comunicações espíritas. Então, se a gente estudar realmente, a gente vai conseguir enxergar a diferença quando é uma alucinação por problemas de doença do cérebro, apenas fisiológica, ou quando entra aí também outro fator, que é a parte da espiritualidade. Bom, nessa segunda parte, ainda no capítulo 7, nós temos o estudo da bicorporidade e da transfiguração. Esses dois fenômenos, a bicorporeidade e a transfiguração, esses dois fenômenos são variedades das manifestações visuais. Por quê? A bicorporidade, a gente vai enxergar uma pessoa, né? Um espírito que está ali presente e ele deixou o seu corpo em outro lugar. A transfiguração, a própria pessoa vai se transfigurar, é um fenômeno mediúnico. Esses dois fenômenos se fundem no princípio de tudo que nós já falamos sobre o perispírito. Vejam bem, após a morte, nós já vimos que o perispírito tem propriedades, que ele pode se modificar, que ele pode se expandir, que ele pode se transformar. Essas mesmas propriedades se aplicam também ao perispírito dos vivos. Então, nós podemos também ter essa bicorporeidade, essa transfiguração, são fatos acontecidos com pessoas encarnadas. Durante o sono, o espírito recobra em parte a sua liberdade, afastando-se do corpo. Nós já vimos isso, que nós desdobramos. E é nesse estado que muitas vezes nós temos ocasião de observá-lo, podendo adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Então, nesse momento que o espírito dorme, que o corpo dorme, o espírito vai recobrar a sua liberdade, ele vai se afastar do corpo. E uma outra pessoa pode ver esse espírito, apesar dele estar encarnado, é possível que ele apareça, como nós vamos ver alguns exemplos aí pela frente. E daí nós vamos observá-lo. Alguns apenas vamos vê-los e alguns nós poderemos até tocá-los, porque eles podem adquirir a visibilidade e a tangibilidade, que é poderem ser tocados. Hoje nós estamos terminando esse assunto, em parte porque voltaremos no próximo programa falar realmente da bicorporeidade. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Claudete Moura, para o divulgar.net.